Deus abençoe, irmãos. Eu tenho que tornar a ler com vocês mais esta escritura repetidas vezes, né? Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Senhor Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor derrame sobre nós a bênção do Espírito Santo para termos uma boa meditação em sua palavra. Limpa nossos lábios, nossa mente, nossos olhos, nossa audição, guia nossos passos, tome conta de tudo que é em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Amém, amém, amém. Muito bem. Bom, meus irmãos, eu quero, nesta meditação, ver se nós conseguimos dar uma voltinha na Bíblia, dentro destes minutos que temos, e falar sobre coisas, eu creio que sempre é importante para todos nós. Eu quero ver hoje, mais uma vez, em que grupo você se acha, em que grupo você está identificado. Grupo de Judas ou grupo da palavra? Só tem dois. É o grupo de Judas ou o grupo da palavra. Você vai ter que estar identificado num dos dois. Nós vamos sair daqui pois certo que grupo nós pertencemos. Você diz, mas faz muitos anos que eu venho aqui. Então você vai sair mais uma vez ciente que grupo você pertence. Eu creio que é assim. A gente deve procurar na Bíblia aqueles amigos. Temos que o amigo dele na Bíblia é Balaão, é Caim, você sabe. E aí vai. Tem irmãs que amiguinho delas na Bíblia é Jezabel. Ela não encontra outra pessoa, parece que é Jezabel que é amigo delas, e assim vai. Salomé, né? Salomé, amiga delas. Então, bom, não quero também dizer que as irmãs estão nessa condição, mas se há um espírito por detrás de todas as nossas ações, está forçando-nos a identificar com aquele espírito. Ele força, ele está atrás das ações. Quando você vê fazer uma coisa errada aqui, porque tem uma coisa ali atrás forçando. Então, ou Deus está por trás te levando a fazer o que é certo, ou Satanás. Entende? Porque tem que ter um espírito para isso. E o Espírito de Deus, ele sempre te guiará a Deus. Deus é a palavra. Sempre guarda isso. Deus é a palavra. E o espaço de tempo que o povo vive sem um profeta
é um espaço de tempo próprio para o povo ser cego. Você sabe que Israel, se você contar de Malaquias até João Batista, é 400 anos. Dentro de 400 anos, a hora que chegou João Batista, eles nem sabiam que João Batista era profeta. Não puderam identificar João Batista como um profeta, e sim como um louco. Chegou Jesus, também não puderam identificar. 400 anos sem profeta. Agora eu queria que o povo abrisse a mente que nós, os gentios, estamos há 2000 anos sem profeta. 2000 anos. Se Israel, que era um povo que era governado por profetas, guiado por profetas, ficaram 400 anos de Malaquias a João Batista, 400 anos sem profeta, já não pôde identificar João e nem Jesus. Eu fico pensando o povo gentil, que desde Paulo não tivemos profeta mais depois disso. Então, na minha igreja tem profeta, lá tem dom de profecia. Profeta, ele nasce com o assim diz o Senhor. Não é essas pessoas que muitas vezes tem pessoas na igreja que são casamenteiras. Aquela irmã lá é profeta. Aí então ela, o que faz? Você vai lá e conta seu problema para ela, faz uma oração, ela vai te dizer até com quem você vai casar. Isso daí é perigoso. Isso é perigoso. Essas irmãs profetas, que a Bíblia não tem também mulher profeta. É mais uma, né? A Bíblia não tem mulher profeta. Tem homem, mulher não. Por isso que a Bíblia não tem mulher pastora. Tem homem. Na Bíblia não tem mulher diaconisa. Tem homem diácono. Só que os homens colocaram diaconisa, colocaram pastora e colocaram mulher profeta, mas não tem na Bíblia. Agora, eu prefiro estar sempre me identificando com o grupo da palavra. O grupo da palavra, eu não tenho medo. Talvez as pessoas fiquem com medo, eles ficam assim, eu fico com medo de ficar no meio desse povo aqui, porque todo mundo está errado para eles. Não, todo mundo está certo. Todo mundo está certo. Talvez quem está errado você acha que é a palavra. Não, a palavra que está certa, então os outros estão errados sim. Se a palavra estiver certa, os outros estão errados. O que você acha? É a Bíblia que está certa? Então os outros estão errados. Qualquer um outro está errado. Entende? A gente tem dito, vocês têm facilidade. Procure na Bíblia, onde tem uma mulher pastora, que eu vou pôr pastora aqui na minha igreja também. Hein? Procure, se você achar, eu vou pôr aqui também. Procure na Bíblia, onde tem mulher obreira. Procura lá que eu vou pôr obreira aqui também. Mas não tem na Bíblia, então não tem na minha igreja. Não tem na Bíblia. Nós não que somos melhores, só que Deus está formando um grupo da palavra. Porque grupo de Judas tem muito. Agora Deus está formando um grupo da palavra. Amém? Vocês gostam disso? Vamos assim, de levinho, de mansinho. Vocês querem ver? Jesus, diz o profeta no parágrafo 30 da mensagem de desespero. Presta atenção para você aprender. Jesus diz, o irmão Brando diz assim, ele nunca escreveu nenhum livro. Jesus nunca escreveu nenhum livro. Você encontra o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, de Paulo, de Pedro. Você encontra livro de Isaías, de Jeremias. Você não encontra um livro que Jesus fez escrito. Esse livro aqui é Jesus. Jesus nunca escreveu um livro. Ele nunca escreveu. Então, vamos ver por quê. Ele nunca escreveu nenhum livro, nem mesmo escreveu uma só palavra. A única palavra que ele escreveu foi aquela na areia, quando aquela mulher foi acusada de adultério. E ainda apagou esta palavra. Por que foi assim? Porque ele era a palavra. Amém? Agora ele era a palavra daquele dia, ele era a palavra de Moisés, ele era a palavra de Isaías, ele era a palavra de Jeremias, ele era a palavra de Amós, de Obadias, ele era a palavra de João Batista, depois ele era a palavra encarnada. Depois você vai notar que ele era a palavra de Pedro, ele era a palavra de Paulo, e assim ele veio sendo a palavra que está cumprindo hoje. Hoje tem se cumprido muitas escrituras. Dias de Noé, dias de Ló, hoje tem se cumprido essas escrituras. Jesus
é esta palavra. Ele não precisa escrever nenhum livro, a palavra do dia é Ele. Toda palavra que cumpre naquele dia é Jesus Cristo. Aqui está, Ele não tinha que escrever nada, sua própria vida falava. Ele era a palavra. Ele disse: se eu não faço as obras de meu Pai, então não creiam em mim. É fácil. Você está vendo? Se eu não faço as obras do meu Pai, então vocês não creem em mim, não pertencem ao meu grupo, não ande comigo. Mas se eu faço o que o meu Pai mandou fazer, e vocês veem que é verdade, quem de vocês pode me convencer de pecado? Se eu estou fazendo o que o Pai quer. Ele diz: tudo que o Pai manda eu faço. Ele não fazia nada fora do Pai, porque o Pai é Espírito, o Espírito estava dentro dele, o Pai estava dentro dele. As pessoas ficam buscando um Deus muito longe. Você tem que saber que Deus é Espírito, Ele está dentro de você. Talvez você fique gritando para Ele vir lá do céu: vem, Senhor, mais de 120 anos luz, né? Vem, mas Ele demora demais para chegar. Não, a coisa é tão rápida. Deus é presente. Você falou em Deus, você está falando em algo presente, no eterno, no Elohim, que Ele está aqui, agora mesmo. Ele está aqui, Ele está na Alemanha, Ele está no Japão, Ele está em volta do mundo inteiro, e Ele está dentro do seu coração. Grande que Ele enche os céus e a terra, e pequeno que cabe dentro do nosso coração. Ele pode saber o que eu sinto, o que você sente agora, e Ele sabe o que você está pensando com respeito ao que eu estou pregando agora. Ele está inspecionando a vida do meu ouvinte através do rádio. Ele está inspecionando sua vida e perguntando para você: você identifica esse pregador e com quem? O Espírito Santo pergunta para você agora: você identifica esse pregador e com quem? Você não vai me dizer que ele é Judas. O Espírito Santo vai falar para você assim. Porque se você falar que ele é Judas, e você, o que você é? O Espírito Santo vai te advertir nessa hora. Por quê? Porque aqui está o grupo da palavra. Mas não, a palavra não tem grupo. Vamos formar aqui. Para nós, se tem um grupo de Judas, então tem que ter o grupo de Jesus. Tem que ter. Se tem grupo de Judas, tem que ter o grupo de Jesus. Então, eu gostei dessa parte aqui. Se eu não falo exatamente o que a palavra diz que devo fazer, se eu não faço isso também, então eu não sou a palavra. Isso é o que Ele quis dizer. Ele é a palavra. Agora, que palavra Ele é? Ele é a palavra que está cumprindo cada dia. Cada dia. Ele leu lá Isaías 61 e diz: hoje está se cumprindo essas escrituras que acabais de ouvir. Em outras palavras, hoje está se cumprindo esta palavra que eu acabei de ler. E estas palavras sou eu. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele estava lendo uma escritura pertencente a Ele próprio. Isaías 61, verso 1. Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele leu aquilo ali, as pessoas pegaram em pedra para jogar nele. E ele diz: hoje tem se cumprido esta escritura. Ele se identificou com a palavra. Então, ou nós nos identificamos com a palavra, ou vamos nos identificar. Quer dizer, identificar é fazer-se igual. Você sabe o que é isso? Por que a nota falsa ela passa? É porque ela parece demais, ela é igual. Tem uma identificação igual. Só que tem uma coisinha na nota verdadeira que não deixa a falsa ganhar. Aquilo que é interessante. Sempre tem algo na nota verdadeira. Sempre tem algo diferente no crente verdadeiro que não deixa o falso ganhar. Mas se você olhar, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que os dois seriam tão parecidos que, se possível for, enganariam os próprios escolhidos. Você pode pegar uma nota talvez de 50 e não saber se ela é falsa. Mas tem aquele que entende e olha nela e diz: é falsa. E você tem que ser aquela pessoa que toma a Bíblia Sagrada e vê o que a Bíblia é. Porque a hora que você pegar uma igreja falsa, você dá uma olhada nela e diz: é falsa. Agora tem gente que não sabe identificar. Tem gente que diz: não, tudo é bom, tudo é de Deus, aleluia. Coitadinho, isso daí, você passa perto dele assim, uma nota de 50 falsa. Ele diz: é perfeitinho, rapaz, eu quero essa novinha aí. Aí você pega uma verdadeira,
e uma falsa, entrega para um que não entende, para um que não tem luz, para um que tem medo até de identificar. Mas você pega uma nota usada, perfeita, correta, e pega uma nota nova de 50 falsa. Se você passar perto do indivíduo e você quer mostrar para ele a nota de 50, ver qual que você quer, ele vai desejar a nota nova. Ele vai ficar com a falsa e deixar a nota mais velha, porque essa nota mais velha, não, isso daí não, eu quero ficar com essa novinha. A hora que ele for no banco, a nova não vale, ela é falsa. Ela é falsa. Tem muitas notas que ela parece com a verdadeira, ela é idêntica. O Senhor Jesus disse em Mateus 24: se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Isso quer dizer, a vida do falso crente, ela é tão próxima do verdadeiro, que se possível enganaria o verdadeiro, se possível enganaria. Só não pode enganar porque ela vai ser detectada agora pela palavra. Nós temos, como os Estados Unidos, tem um detector de mentira. Então eles ligam aquilo em você e ele sabe quando você está mentindo. É fácil, ele sabe. E o Espírito Santo é um detector de mentira, que ele está aqui para detectar a mentira. Se você fala mentira, se você pensa mentira, ele vai detectar e dizer: isso é mentira, isto é falso. O Espírito Santo, num verdadeiro crente, nunca chamaria o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo de falso. Por isso eu vou terminar com os pentecostais, mas eu quero que os pentecostais vão pensando nisso também. Você diz: eu sou pentecostal. No final eu vou mostrar para você o que você está dizendo que é com a palavra pentecostal. O que você é. Você deveria pensar nisso primeiro. Eu sou porque eu falo língua estranha, eu curo enfermos, expulso demônio, e o Senhor Jesus mandou fazer esses sinais. Muito bem, agora está na hora da identificação, para saber o que é verdadeiro e o que é falso. Gente, esses dois grupos são tão idênticos que Jesus falou: se possível, enganaria o escolhido. É tão próximo um do outro que, se possível, enganaria o escolhido. Agora preste atenção, deixa eu falar um pouco aqui dentro deste grupo. O moço rico que nós falamos domingo, o moço rico identificou com a igreja. Se vocês verem, a mensagem de identificação pregada pelo profeta, no parágrafo 150, aquele moço rico identificou com a igreja. A única coisa, ele queria vida eterna, e Jesus falou para ele o que é que ele tinha que fazer para receber vida eterna. Você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele achou por bem voltar, identificar com a igreja, porque o sacerdote nunca mandou ele vender nada. O sacerdote nunca mandou ele fazer aquilo que Jesus mandou ele fazer. Jesus falou: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. O sacerdote não, podia pedir uma oferta de vez em quando, mas não mandou ele vender. Jesus já mandou ele vender tudo. Vai, vende tudo. Quando Jesus vê que a gente está agarrado em alguma coisa, ele diz: vende tudo, vende tudo. Não, senhor, mas eu vou levar nisso, foi um pouquinho do pentecostalismo para a mensagem. Ele diz: vende tudo, vende tudo, vem e segue-me. Senhor, mas pelo menos língua estranha, cura de enfermo, vende tudo que ele tem. Aqui você vai receber genuíno. Vende tudo. Era isso que Jesus queria dizer para o moço rico: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E o moço rico se identificou com a igreja. Ele voltou e disse: não, eu vou ficar com o sacerdote, não vou fazer mais essas perguntas que farei para herdar vida eterna. Aí eu creio que depois dessa ele nunca mais fez pergunta. Ele fez 2 vezes a pergunta para Jesus: que farei para herdar vida eterna? Jesus falou dos mandamentos, ele já sabia. Aí Jesus deu uma coisa que ele não sabia, ele achou pesado: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Ele vai: não, esse negócio de ter tesouro no céu, melhor é ter na terra. O rico sempre é assim, o laodiceano sempre é assim.
aquele moço rico foi assim, e a igreja é assim. E o crente sempre tem que olhar assim, não, eu quero ver primeiro se esse povo tem igreja, se a igreja deles é fixa, é registrada. Vocês sabiam que tem isso daí tudo? Eu quero saber, eles querem saber, esse templo é de vocês? Para eu pertencer à igreja de vocês. Porque senão daqui a pouco, Jesus, o senhor não tem nada e morre. E sabe que o que aconteceu foi isso mesmo? O que aconteceu foi que Jesus Cristo, depois de ter se identificado como Filho de Deus, chegou a hora que Jesus deixou os discípulos e não deixou uma construção onde os discípulos oraram, não deixou uma igreja construída. Sabe por quê? Ele era a construção que eles haviam rejeitado. Ele era o edifício que os crentes daquele dia, Anás, Caifás, rejeitou. Ele não construiu nada terreno, porque ele era a manifestação da construção divina, do templo divino, e foi rejeitado. Ele não deixou nada para os seus discípulos, não deixou uma igreja para eles congregar. Eu quero que você agora pensa bem, a que grupo você queria pertencer? O de Anás, que tinha uma igreja pronta, ou de Jesus, que não tinha nada? Vai pensando nisto. Você já pensou nisto? Vai pensando nisto. Qual grupo que você ia ficar? O de Jesus não deixou um templo para eles reunir. O Anás tinha, o Caifás tinha, os fariseus tinham, os essênios tinham. Jesus não tinha. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele diz: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora, é verdade, gente, é verdade. Jesus nunca disse para a igreja arrumar patrimônio na terra. Ele diz: ide ensinai o evangelho, ide pregai o evangelho a toda criatura. O que ele não fez também não é para nós ficar preocupados em fazer. Agora, o povo sempre rejeita a palavra encarnada do dia e entra num grupo do dia também. Entra num grupo do dia. Eles rejeitam a palavra encarnada e entra no grupo que é outra encarnação também. Eles deveriam perceber isso. Mas como o povo não percebe, é difícil. Vocês querem que eu prossiga mais um pouquinho? Está pensando assim, a identificação de Judas, e identificado com o grupo de Judas, parágrafo 151. Judas era um religioso. Você não pode dizer que Judas era um mundano, um adúltero, não. Você não pode dizer isso de Judas. Judas era religioso. Judas expulsava demônio, curava enfermos, fazia maravilhas. Mas ele esteve no grupo da palavra encarnada. Ele foi um membro do discipulado de Cristo. E ele acabou vendendo. Ele vendeu a Cristo. Ele vendeu a palavra do dia. Sabe para quê? Para ele ter companheirismo também com o sacerdote. Se vocês lembram isso na Bíblia, ele vendeu a Cristo para o sacerdote por 30 moedas de prata. Aquilo era o suficiente. 30 moedas de prata, Judas entregou a palavra encarnada do dia. Porque Judas queria ser popular, ele queria estar ao lado do sacerdote, ele queria comer com o sacerdote, ter companheirismo com o sacerdote. Então foi fácil. Eu vendo Jesus, do qual eu sou um membro do grupo dele, eu vendo ele e continuo com o sacerdote. Olha, o moço rico e o Judas eram uma coisa só. Não tinha diferença. Se você notar, o moço rico sabia mandamento, o moço rico honrava pai e mãe, e Judas sabia os mandamentos, e Judas honrava aquele discipulado. Onde Jesus mandava ele ia, era obediente. Vão expulsar demônio? Vamos sim, senhor. Vão curar enfermos? Vamos sim, senhor. Ele ia expulsar demônio, depois na hora que ele voltou, ele disse assim: olha,
mestre, até os demônios nos submetem pelo teu nome. Aí Jesus falou: vocês não ficam alegres porque os demônios vos submetem, mas vocês deveriam alegrar porque o vosso nome está escrito no livro da vida nos céus. Isto era importante, nome no livro da vida no céu, ter essa alegria. Ele diz: mas não por expulsar demônio, por causa do meu nome, porque sai mesmo, Jesus sabia, sai mesmo, só que vocês têm que ter uma identificação. O seu nome está no livro da vida e não pode ser riscado. Ou o seu nome está no livro da vida natural e pode ser riscado, vai ser riscado. Em qual deles você se encontra? O seu nome está no livro natural ou no livro da vida do Cordeiro que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo antes da fundação do mundo? Ele pagou o preço. Esse não tem jeito de ser riscado de jeito nenhum. O sangue de Jesus Cristo escreveu o seu nome no livro da vida. Ninguém pode riscar, ninguém. Mas também eu e você não teremos nenhuma ação de Judas Iscariote, nenhuma. Nós não seremos pregador igual Judas. Vamos caminhar mais um pouquinho. Você vai identificar como Judas, ou vamos identificar como Judas, vendendo a Cristo. O que Cristo era? A palavra encarnada do dia. E Judas diz: não, eu prefiro ficar com o sacerdote. Eu vou ficar com o sacerdote e eu vendo. O sacerdote diz: quanto você quer? 30 moedas de prata, tá bom. 30 moedas de prata, tá bom? Já vendeu a Jesus ali. Tem gente que vende Jesus por pouca coisa. Por pouca coisa. Judas vendeu por 30 moedas de prata. Se você acompanhar mais a Bíblia, vamos andar rapidamente aqui com o Esaú. Vamos atrás do Esaú. O Esaú era um homem de caráter, muitas vezes melhor do que Jacó. Esaú era um homem que cuidava do pai, que matava a caça e fazia guisado para o pai, alimentava o pai. Esaú era um homem bom, era um homem bom. Esaú era primogênito. Olha para vocês verem, Esaú era primogênito. Mas um dia ele se viu apertado, como os pentecostais se viram, apertado com a mensagem. Aí vende a mensagem e fica com o pentecostalismo. Eles sabem que não podem falar do batismo em nome de Jesus Cristo. O pregador no púlpito ou na rádio que falar para alguém que batismo em nome de Jesus Cristo é falso, esse pregador é o pior que Judas Iscariote. Eles sabem que eles não podem pregar isso, que eles não podem pregar que batismo em nome de Jesus Cristo é falso, porque, gente, eles estão falando do próprio nome de Deus. Eles seriam pior do que Judas. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada 3, 4 grupos de pessoas sendo batizados em nome do Senhor Jesus. Agora me arruma um dentro da Bíblia que foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Me arruma um grupo de gente que foi batizado, ou uma pessoa que foi batizada, e eu me retratarei do que eu estou pregando dentro da Bíblia, não dentro de um livro de uma igreja. Você sabe de uma coisa? Hoje eles fazem, é como a Bíblia pentecostal. Você toma a Bíblia pentecostal, ela tem uma pregação pentecostal dentro da própria Bíblia. Gente, se não foi considerado os 7 livros apócrifos que a Igreja Católica tem na sua Bíblia, não é considerado para o povo pentecostal, não foi considerado lá atrás. Por que o pentecostalismo hoje colocou sua doutrina dentro da Bíblia para defender para os seus adeptos cego, que não enxerga a Bíblia como Bíblia, para dizer: aqui, meu irmão, você quer ver se está ou não dentro da Bíblia? Eles vão para mostrar que a doutrina deles está dentro da Bíblia, através da Bíblia pentecostal, porque tem a maneira
deles expor o pensamento deles no rodapé da Bíblia. Mas o que é certo na Bíblia é o que está dentro dela, é o conteúdo das profecias. É o conteúdo das profecias. Procure lá para ver se encontra alguma coisa sobre Santíssima Trindade. Procura. Bate a palavra Trindade lá no computador, na Bíblia, né? Bate a palavra Trindade, procura, vê se tem Trindade. Ah, mas não tem mesmo, pastor. Mas tem Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Pai, Filho e Espírito Santo não quer dizer que é uma trindade de 3 pessoas. Se fosse, na Bíblia estava escrito Trindade. Eu e o Pai somos 2. Na Bíblia está escrito, eu e o Pai somos 1. Bom, eu não sei o que eu vou pensar agora, o que os meus ouvintes irão pensar, se a Bíblia diz eu e o Pai somos 1, a igreja diz não, eles são 2. Com quem você fica? Com Judas ou com Jesus? Com quem que você fica? Com a igreja ou com a palavra? Bom, a Bíblia diz, eu sou o primeiro e último. A Bíblia diz, Apocalipse 2:8, eu sou o primeiro e último. Agora você vai na igreja, ela diz, não, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Com quem que você vai ficar? Qual grupo? Você vai optar-se para o grupo de Judas? Quantos estão? O grupo de Judas está aumentando cada dia mais. Está aumentando, cada dia tem mais adepto. Quer dizer, aqui irmão, nós somos 3, é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem 3 lá no céu? Diz, eu também acho que tem. Então entra no nosso grupo de Judas aqui, grupo de 3. Eles estão formando cada dia a sua maneira doutrinária. Não, eu queria que o povo pensasse uma coisa, vocês não ficam com problema comigo, eu queria que vocês ficassem com problema com a Bíblia. Eu não escrevi a Bíblia, eu sou um pregador da Bíblia, eu não escrevi a Bíblia. Você pega a Bíblia e vai ler. O dia que você encontrar Jesus dizendo, eu e o Pai somos 2, creia, por favor, creia. Se você encontrar Jesus dizendo, eu e o Pai e o Espírito Santo somos 3, creia, por favor. Mas se não tiver, se você encontra lá, eu e o Pai somos 1, creia, por favor. Quem me vê a mim, vê o Pai, creia, pelo amor de Deus. Porque isso você vai se identificar com a Bíblia, com a Bíblia. Do contrário, você vai só identificar-se com a igreja como moço rico, como Judas Iscariotes. Judas identificou com a igreja, até vendeu Cristo para a igreja. Ele falou para a igreja, quanto vocês me dão? 30 moedas de prata. Tá bom, eu te vendo ele. Vendeu, falou, eu vou ficar com vocês e vendo Cristo para vocês matar ele. Judas fez isso. Vendeu a palavra encarnada do dia. Esaú fez a mesma coisa, com fome. Olha o grupo de Esaú, com fome agora. Ele chegou em casa com fome, era o primogênito. Ele ia ser abençoado pelo pai. Era uma maravilha, toda a bênção que o pai tinha ia passar para ele, mas ele quis encher a barriga dele antes. Ele quis saber de salário pastoral antes. Ele quis saber de aposentadoria para pastor antes numa denominação. Não é errado, vou te falar, é errado a aposentadoria, não é não, rapaz, a gente vai ficando velho, tem que aposentar, tem que pagar uma aposentadoria. Mas o problema é que o indivíduo engastaia na igreja, e ele então pagou uma aposentadoria naquela igreja, ele não tem jeito nem de sair de lá. Quer dizer, se você sair daqui, rompe a sua aposentadoria. Ele diz, o quê? Então o jeito que tem é eu vender minha primogenitura para vocês. É o jeito. Eles fazem assim, vende a primogenitura para a igreja e fica contra a mensagem do dia, contra a palavra que eles veem claramente que ela está cumprindo hoje. Com que grupo você estaria de mãos dadas? O grupo de Judas? O grupo de Esaú? E o grupo de Caim? Poderia ter começado lá em Caim. Foi o primeiro adorador a Deus, foi Caim. Ele nasceu primeiro, foi o primeiro, fez um holocausto, adorou a Deus, e pera, maçã, albaricoque, damasco, colocou tudo ali e disse, Senhor, aqui está o meu holocausto a ti. Deus diz, eu não aceito isso não. O Abel chegou e matou o cordeiro e fez um altar e colocou o cordeiro ensanguentado em cima do altar e disse, Senhor, eis aqui o sangue pelo qual a gente sabe que minha mãe falhou, pecou, e o pecado entrou no mundo por uma célula de sangue.
que uniu com a célula da minha mãe e trouxe um Caim. Abel sabia, a Bíblia diz por revelação, que é fé. Abel ofereceu um sacrifício maior do que Caim, Hebreus 11. Abel ofereceu por revelação, por fé. Ele sabia, minha mãe não comeu pera, nem banana e nem albricoque, não, nem damasco. Ele disse, foi sexo. Abel sabia, ele matou o cordeiro e deu sangue. Deus aceitou a oferta de Abel, rejeitou a de Caim. Os cultos hoje são bonitos, irmãos. Você quer hinos belos como eles estão apresentando hoje? Hinos rock, isso daí para a mocidade é um prato cheio para o Esaú, para o Judas. Hino funk, rap, aqueles hinos rap, aquela coisa terrível. Hino samba, dizer para o Senhor Jesus. Eles vendem a palavra hoje mesmo por causa de uma posição de hinos que estão pervertidos. O povo já não quer saber mais daqueles hinos antigos. Mais perto quero estar. Ele diz, pastor, não, isso daí faz eu dormir. Dá sono. Então o que tem? Traz uma batucada aí para nós, para despertar. Você precisa do Espírito Santo. Você está precisando do Espírito Santo. É terrível. Cadê aqueles hinos? Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Aí, não, já estou dormindo, pastor, canta outro, mais quente um pouquinho. A mocidade está desse jeito, e tem até uns irmãozinhos velhos que também estão assim. Talvez nós já caímos, como está assim o meu, que já caiu um bocado de cabelo, né? Não, mas eu acho que dar uma chacoalhada é bom, vamos. Tem que ser um hino mais quente para adorar a Deus. Tudo bem se fosse uma coisa dentro da ordem bíblica. Hoje está tudo fora. Judas está neste grupo, Esaú está nesse grupo. Se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. Se fosse possível, enganaria os próprios escolhidos. Mas não é possível. Eu vou acabar não lendo muito aqui, mas eu tenho que terminar essa parte aqui. O Esaú então vendeu sua primogenitura. Era o melhor que ele tinha, mas ele vendeu. Não, mas você vai ser abençoado, Esaú, espera um pouco. Amanhã você acha uma caça e faz o guisado. Diz, não, é hoje que eu quero. É hoje, essa aposentadoria tem que sair hoje. Se não sair hoje, eu estou perdido. Tem que ser hoje. Aí ele acabou, não, o Esaú acabou vendendo para o Jacó, porque o Jacó era esperto, e diz, olha, eu que estou querendo essa primogenitura, eu estou querendo. Aí ele comprou a primogenitura, que em uma mensagem do profeta, ele diz que é a palavra. Tem coisa que nós dizemos, são os dons, a primogenitura, porque é o princípio. O irmão Brandt diz, é a palavra. Esaú vendeu a palavra. Esaú vendeu a primogenitura. É o que ele ia ser abençoado, fazer dele um homem diferente, abençoado em tudo, família abençoada, gado abençoado, terra abençoada, por ele ser um primogênito. Ele vendeu aquilo. Deus tenha misericórdia de nós. Como que Judas podia andar com Jesus, comer com Jesus, dormir com Jesus e depois vender Jesus por 30 moedas de prata? Como pode Esaú ser um homem bom e vender a primogenitura, que eram as bênçãos da vida dele? Como pode o povo pentecostal vender a palavra? A palavra para mim está em primeiro lugar, ela está em primeiro lugar. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz aqui, eis que estou à porta e bato. Era de Laodiceia, Laodiceia quer dizer pentecostais. Jesus está do lado de fora do movimento, não só do movimento pentecostal, você tem que lembrar disso, porque depois que passou o movimento luterano, wesleyano, e veio o movimento mais abençoado, que foi o movimento pentecostal, quando eles rejeitaram a mensagem, a abertura dos selos, quando eles rejeitaram o profeta, ali mesmo eles morreram, ali morreu, ali eles venderam sua primogenitura para a igreja, para não ficar com a mensagem, para não ficar com o que diz a Bíblia.
Gente, você acha que eu pregar o que eu prego, eu sou um homem popular? Não, os outros não gostam de mim. Agora, você não gosta de mim, tudo bem, você não está gostando de mim. Se você não gosta de mim, você não gosta de Deus, você não gosta da palavra. Eu estou te pregando a palavra. Eu quero que você me diga que está diferente dentro da Bíblia Sagrada. Aonde que um dos nossos irmãos de dentro da Bíblia Sagrada, desde o início da Bíblia até o fim dela, aonde que teve um que fez uma oração em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo? Me mostra na Bíblia Sagrada. Se você não gosta da minha pregação, você não gosta de Deus. Você não gosta de Deus porque me mostra onde é que está escrito então a outra pregação, por favor. Não tem na Bíblia. Eu estou falando para você porque eu sei que não tem na Bíblia. Ninguém tem coragem de chegar aqui e dizer: está aqui, pastor, teve um irmão aqui que orou em nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Me mostra na Bíblia. Vocês são estudantes da Bíblia de 30, 40, 50 anos, são teólogos formados, que é uma coisa boa. Isso é bom demais, mas me mostra onde está escrito. Amém? Olha, ficar com João Batista é a coisa mais difícil que tem. Na verdade, o profeta diz assim: aquele que ficar comigo fica num terrível lugar, diz o profeta. Diz: aquele que ficar comigo fica num terrível lugar. Agora, você nunca deve ficar no meio do caminho. Nunca deve ficar no meio do caminho. Tem gente que fica assim com as denominações, em cima do muro. Eu estou em cima do muro com essas igrejas. Mas se perguntar com a mensagem do profeta, ele está em cima do muro também. Está em cima do muro dos dois lados. Na denominação, porque esses batismos não estão certo mesmo. E aqui do nosso lado é profeta também, sei não. Acho que não dá para entrar não. Fica em cima do muro também. Não adianta nada. Uma hora você vai cair e quebrar o pescoço. O sacerdote Eli fez isso. O sacerdote Eli sentado na cadeira, tudo bem. A hora que ele ficou sabendo, os seus filhos morreram na batalha. O sacerdote Eli caiu da cadeira por cima do pescoço e morreu. A nora dele estava grávida, simplesmente abaixou e deu à luz um filho. E sabe qual o nome que foi posto no filho? Sempre a coisa acontecia e era simbólico, mas mostrava a coisa clara. Qual o nome que nós colocamos nesse menino? Porque nós perdemos a batalha. A palavra não está conosco mais. O inimigo carregou a arca. Nós ficamos sem nada. O sacerdote morreu. Os filhos do sacerdote morreram. Que nome nós colocamos nesse menino? Aí eles disseram assim: coloca o nome de Icabó. O que quer dizer Icabó? Diz: foi-se a glória de Deus. Estava certo o nome do menino. Cada vez que eles olhavam naquele menino, e diziam assim: ó, aquele menino, quando ele nasceu, a glória de Deus tinha saído de Israel. O povo não percebe? Quando vocês rejeitaram a mensagem do Elias, Icabode está escrito na porta de cada igreja. Icabode está escrito em cada cabeça de crente. Quando ele rejeita a palavra, está Icabode. O que é isso? Foi-se a glória de Deus. Aquela glória pentecostal que você tinha, só ficou barulho. Deus não está querendo barulho, Deus está querendo hoje a palavra. Você pode ficar sozinha, minha irmã, sozinho, meu irmão, mas que você fique com a palavra. Amém? Amém. Identificados com a palavra. Eu quero aqui agora mostrar apenas esse parágrafo para nós podermos identificar com a palavra. 19 de desespero. Presta atenção. E agora o Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando a Deus em carne humana, tal como fez antes de queimar Sodoma, a qual foi um tipo. Ele apareceu a Abraão. Todas as coisas que não havia feito através das eras da igreja, agora as está fazendo, tornando-nos à palavra. Porque todas as mensagens têm que estar ligadas com toda a palavra. Amém. E nestes últimos dias, os 7 selos têm sido abertos para reunir todas as coisas que haviam sido passadas por alto através das eras, e assim juntar tudo isto num só corpo, a noiva, porque ela é a palavra. Você tem que ver isto na Bíblia Sagrada. Você tem que ver que Cristo é a palavra.
se você tomar Cristo como a palavra, você será a pessoa mais rica do mundo. Agora, Laodiceia diz: sou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma. E Deus diz: você não sabe que és pobre, infeliz, nu e não sabe. Escuta aqui, ó. Estou enriquecido e não tenho falta de nada. E não sabes, ó, eu vou ler aqui o que está na Bíblia. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Não sabes. Tem gente que diz: eu nunca vi meu pastor ler umas coisas pesadas dessa na igreja. Não, mas é pesada, mas está dentro da Bíblia. Está dentro da Bíblia, certo? Agora escuta o que o profeta vai mostrar, a identificação pentecostal de hoje. Essa é a pentecostal, a última era da igreja. Não Lutero, não Wesley, mas pentecostais. Essa é a era da igreja, que é Laodiceia, pentecostal. Ele pergunta assim: onde você está identificado agora? Diz: eu sou um pentecostal. Você vê onde está identificado. Bom, mas você está dizendo que é um pentecostal? Você deveria saber o que quer dizer isso. Pentecostal aqui em Apocalipse 3:20 quer dizer: deixei Jesus do lado de fora. Apocalipse 3:20, Jesus está assim, ó: eis que estou à porta e bato. Em Laodiceia, movimento pentecostal. Eis que estou à porta e bato. É assim diz o Senhor, é o que diz o profeta de Deus, e é o que diz a Bíblia, que é Apocalipse 3:20. Então, exatamente nesta hora, eis que estou à porta e bato. Aí a pessoa ainda diz assim: eu sou um pentecostal. É a mesma coisa do Judas dizer, depois que vendeu Jesus por 30 moedas de prata: o que você é, Judas? Eu sou Judas Iscariote. Simplesmente isso. E você, Esaú, depois que você vendeu a sua primogenitura, mudou? Não, eu sou Esaú, só que eu vendi minha primogenitura. E você, Caim, quando Deus rejeitou seu sacrifício, o que você fez para Deus aceitar seu sacrifício? Nada. Eu persegui meu irmão e matei ele, porque meu irmão foi aceito por Deus, dizia Caim. O sacrifício de meu irmão foi aceito por Deus, por que Deus não aceitou o meu? Interessante, Caim sabia, ele não tinha jeito de matar Deus, matou o vaso onde Deus habitava. Aí Deus deu outra semente para Eva, capítulo 4, verso 25 de Gênesis. Eva diz: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, que Caim matou. Outra semente. Isso é para mostrar, Caim não é da mesma semente. Deus me deu outra semente no lugar de Abel, que Caim matou. Gente, a coisa é tão clara. Mas eu queria apenas dizer ao pentecostal, agora, que eu não sou contra você. Eu queria que você amasse a Bíblia. Queria que você amasse a Bíblia. Não é ter problema comigo como pregador, porque eu amo a sua alma. Eu estou aqui para te despertar. Olha na Bíblia, Jesus está batendo na porta de Laodiceia. A maioria dos pregadores usa isso daí: Jesus está na porta do seu coração batendo. É na porta da igreja de Laodiceia. Leia a Bíblia para ver. É na era de Laodiceia, a última era. É a era que estaria na hora de Jesus voltar, e é a era que nós estamos vivendo. E eles deixaram Jesus do lado de fora. E você pergunta para eles assim: o que você é? Eu sou pentecostal. Mas você sabe o que quer dizer isso? Deixei Jesus do lado de fora. Oh, mas eu tenho dons. Judas também tinha. Me diga na Bíblia que Judas não tinha. Judas pregava, Judas expulsava demônio. Judas foi um discípulo de Jesus. Então a questão não é isso daí, dizer: eu tenho isso e aquilo. Você vendeu a palavra do dia, que é a mensagem revelada. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém? Então, onde você está identificado agora? Diz: eu sou um pentecostal. Você vê onde está identificado: deixando-o de fora. É o que o profeta diz: deixando-o de fora. E é o que está escrito em Apocalipse 3:20. Agora, quem que ficou do lado de fora? A palavra. Se você não quiser Jesus do lado de fora, para começar, arrependa de seus pecados, seja batizado no nome de Jesus Cristo, para você não ficar do lado de fora, e para não deixar Jesus do lado de fora. Arrependa-se e batiza-se em nome de Jesus Cristo. Creia no enviado de Deus.
Mateus 10, 40 e 41. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. É assim disse Jesus. Os pregadores dizem, não tem mais profeta. Eu me envergonharia de ser um pregador desse jeito. Dizer, não tem mais profeta, sendo que Jesus falou. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11. Por que não? Meus ouvintes, Deus vos abençoe. Que a sua identificação seja para com a palavra nesse instante. Diga, eu não quero ser identificado como Caim. Eu não estou no grupo de Caim. Você vai dizer, eu não estou no grupo de Esaú. Eu não estou no grupo de Judas Iscariotes. Eu não estou no grupo de Balaão, que trocou as coisas de Deus pelo dinheiro. Ele trocou as coisas de Deus pelo dinheiro, Balaão. Você diz, eu não estou no grupo de Balaão. Eu estou na palavra encarnada do dia. Deus encarnado em você, em mim. Porque Ele já encarnou num profeta, agora Deus quer encarnar em nós. Deus forte, eu peço em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, que pode falar no coração do pecador. O Senhor pode amolecer o coração que é seu, porque um coração que é seu, o Senhor chega e amolece ele fácil, mas quando não é do Senhor, o Senhor nem luta porque ele não amolece, ele é duro mesmo. O Senhor sabe que aquele coração tem que ficar duro, tem que ficar como ficou o de Caim, tem que levantar contra Abel, tem que ficar como ficou de Esaú, tinha que perseguir a Jacó, tem que ficar como ficou de Balaão, tinha que perseguir o povo de Israel, tem que ficar como ficou de Judas, vendeu o próprio Cristo. E agora nos últimos dias, Pai, por amor ao concílio ecumênico, o povo vende a mensagem profética. Tenha misericórdia, ajuda-nos a permanecer na sua palavra, porque nós com o Espírito Santo podemos identificar a igreja falsa e a igreja verdadeira, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, amém, Senhor, amém. Meus irmãos, Deus te abençoe. Abraça um outro, vá em paz, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Quinta-feira novamente na igreja, vamos estar servindo a Deus. Não há satisfação nem recompensa